Hoje eu vou falar para vocês um tema muito controverso e quando eu falo sobre os arcontes e que eles dominam o mundo, existem os 12 arcontes e abaixo deles os 72 espíritos que controlam a Terra. E existe uma linha da magia que é a Goetia, que tem esse livro que é a Chave Menor de Salomão, e eles têm nesse livro alguns símbolos e imagem desses espíritos que controlam teoricamente o mundo e que dão às pessoas alguns poderes. E esse livro aqui, quem quiser ler, é uma ideia sobre magia, e isso existem nas ordens secretas. Eu não vou falar o nome delas para que não venham a banir o livro ou o vídeo, mas da primeira parte ele conta e fala sobre os pentagramas, sobre os selos, vocês vão ver os selos, e sobre as ferramentas do magista, que é o mago, que controlam os rituais. Então sempre esses rituais precisam de mais do que uma pessoa, precisam de umas 10, 12 pessoas ou até mais, por isso que essas ordens secretas têm várias pessoas. E aí eles têm a parte 1 aqui dos 72 espíritos, que eu vou falar para vocês quais os nomes deles, vocês vão entender alguns deles. Então aqui os 72 espíritos são apresentados a seguir não são aqueles apontados no Pentateuco, nos famosos 3 versículos de onde provém os 72 nomes de YH, HVH, que é Yahvé. São 72 nomes que ele explica aqui dos espíritos, que são os anjos da Cabala. Aqui também eles têm nos 3 versículos da Cabala, que daí tem aqueles 72 anjos de Deus. Em outro vídeo eu explico isso, tem também um livro disso, que eles controlam os dias de nascimento das pessoas e tal, e também controlam algumas coisas desse mundo, mas eles são anjos. Mas de Sabaoth, que é o YHVH, o Yadabaoth também, ou seja, o pai e o filho deles. Estes são os espíritos goéticos, de uma outra ordem, são entidades muitíssimo primitivas, que foram adoradas durante os primórdios da humanidade. Então esses são os filhos dos arcontes, são os deuses esquecidos que se tornaram demônios após a influência cristã, que eles dizem, mas isso é uma hipótese, a experiência demonstrará a verdade. Coincidentemente, 72 pode ser o resultado da soma 6 mais 66 mais 6. Então é o 666, que é a marca da besta. Então é aquele que tem os 72 espíritos. E esse poder que é o anticristo, que vai ter controle sobre todos eles. De qualquer forma, são 72 reis e príncipes poderosos. Por isso que falo, principados e potestades, conforme conta o mito. O rei Salomão encerrou uma arca de bronze junto com suas respectivas legiões. Dentre eles tem Belial, Bilete, Asmodeu e Gaape. Eram os principais. Devemos notar que Salomão, Shiloma que ele fala, parece ter feito isso por puro orgulho, uma vez que nunca declarou as razões de ser impelido a agir assim. Tendo-os aprisionados, selou a sua arca, que através da potência divina foi encerrada numa gruta ou poço na antiga Babilônia. Passado algum tempo, alguns babilônicos desavisados encontraram a arca e quiseram abri-la, imaginando que esta estivesse repleta de tesouros. Quando conseguiram os espíritos principais, imediatamente fugiram com suas respectivas legiões, exceto Belial, que entrou em uma imagem e proferiu oráculos, sendo a partir de então adorado com ritos e sacrifícios sangrentos como uma divindade. Aqui na Babilônia foi o que aconteceu. No livro Testamento da Testemunha da Verdade, gnóstico, conta essa história, mas como Salomão tivesse guardado esses espíritos num vaso de barro. Tem o livro também, o Testamento de Salomão, que conta essa história e conta de uma outra forma, Salomão usando os espíritos para construir o templo. Então tem várias versões, mas são os mesmos espíritos. Esses 4 grandes reis são geralmente chamados de Oriens ou Uriens, Paimon ou Paimônia, Ariton, Egin, Maimon ou Amaimon, pelos rabinos, são conhecidos sob os nomes de Samael, Azazel, Azael e Mahazael, que daí são os Belial, Bilete, Asmodeu e coisa. Então você vai ver, Samael é deus dos cegos, por isso que fala Belial. Nos arcontes você vai ver isso daí, Azazel também, e vai ver esses nomes também no gnosticismo. Então, 72 espíritos, aqui eu vou passar, depois eu faço outro vídeo. Esse primeiro aqui é Baal,
um espírito que é de um rei que governa no leste, senhor da tempestade, da fecundidade, chamado Baal. Então ele é o que controla. Então você vê na Bíblia sempre escrito Baal, era essa a imagem dele. Seu nome vem da palavra Baal, significa o dono, o senhor. Esse espírito fala atropeladamente, guarda o poder de torná-lo invisível. Ele reina sobre 66 legiões de espíritos infernais e manifesta sob várias formas, às vezes como um homem, às vezes de todas as formas possíveis de uma vez. Este é seu selo que deve ser costurado com um lame antes de chamá-lo à manifestação. Caso contrário, ele não obedecerá. Então esse lá Elias, na história da Bíblia, também falava com os profetas de Baal. Então todo mundo que é crente aí, cristão, católico, já ouviu falar. Tem o Agares, que é esse espírito aqui. Tem o Vassago, também alguns têm imagens, outros não. Marbas, aí tem esses selos, Valevo, tem o Amon. Então o Amon já é um conhecido também. E aí ele tem essa imagem aqui. E você pode ler o que ele faz. Esse Barbatos também é um grande duque. Aí tem esse daqui, Paimon, que também é um grande rei e tal, que ele é obediente a Lúcifer, aqui fala. Esse daqui é Buer, ele é bem estranho, tem essa aparência estranha aqui, como um Sagitário. Tem esse Gozion, tem esse Citri, Belelef, também esse aqui é bem conhecido. Então você vai ter esse Eligos também aqui, que é um 15º espírito, é da ordem Eligos, ou Abigor. Abigor também é um nome bem conhecido também. Manifesta sob a forma de um cavaleiro gentil, carregando uma lança, uma insígnia. Ele conhece coisas escondidas, coisas que não chegaram a acontecer, sobre as guerras e tal. Então você percebe que eles têm algum conhecimento aí do futuro e das coisas que vão acontecer. Tem esse daqui também, são vários. Aqui, ó, mais os que tem a imagem. O 19º espírito é Salus. É um duque grande, poderoso. Então todos esses espíritos aqui, eles fazem rituais para invocar. Esses selos são para invocar eles, para que eles façam as coisas por eles e para que eles controlem. Eles acham que têm poder sobre eles, mas na realidade os espíritos têm poder sobre os magos que fazem essas invocações. Eles não têm essa autoridade. Nem Salomão conseguiu ter autoridade sobre eles, acabou sendo tratado como alguém que foi usado, entrou na loucura aqui, que foi Asmodeus que fez isso com Salomão, segundo o testamento de Salomão. Ele profetizou que ele iria sofrer tal. Astaroth aqui também, que é bem conhecido das pessoas, que aparece na forma de um anjo medonho, montado sobre a besta dragão do inferno. Então você pode ver que eles mexem com coisas bem feias, né? Mas como nós temos o Espírito Sagrado, nós estamos acima dos arcontes, que são os pais desses espíritos, esses 72 espíritos, e estamos com Deus. Esse aqui foi o que arruinou a vida de Salomão, que profetizou que Salomão iria perder o poder sobre eles, e mesmo assim ele foi preso, mas ele aparece também em outros livros apócrifos também. Tem alguns livros que ele aparece. E ele é um grande, forte, poderoso rei, aparece com 3 cabeças, eventualmente, uma de búfalo, uma de homem e a terceira de um bode. Ele possui também a cauda de uma serpente, tá? Então esse daqui tem os pés, o que ele faz? Concede o anel das virtudes, ensina artes aritméticas, astronomia, geometria. Então quando você vê as pessoas sabem muita coisa, principalmente de ordens ou coisas, eles têm esses espíritos controlando eles. Torna também o magista invisível, revela os lugares onde existem tesouros ocultos, quais ele guarda. Então são várias coisas. Tem esse Gap aqui, Furfur, tem muito, é muito. Então quando eu falo de 12 arcontes, ou falo dos arcontes, as pessoas não acreditam. Mas você não acredita, mas os magos e os ricos, os poderosos do mundo, eles acreditam e adoram os filhos dos arcontes, porque eles não têm acesso aos arcontes direto, eles têm que falar com os espíritos inferiores. Nós somos da luz, somos do Pai, estamos acima de todos eles. Eu não estou mostrando isso para vocês terem medo ou não. Isso aqui é só para conhecimento, para entender quando eu falo de arconte, e os arcontes estão acima. Esse Belial é o único que é um arconte, pelo nome, né? Mas ele é da ordem, é o 12º filho de Adabaoth, e ele que está presidindo sobre o Hades. Então, ele é o 68º espírito, Belial. É um rei poderoso, foi criado em seguida após Lúcifer. Lúcifer aqui seria o Adabaoth, né, na ideia deles, né? Mas aí ele foi criado
ele é filho do Lúcifer, né, que foi criado, ele é filho de Adabaoth. Ele aparece na forma de dois anjos formosos que se sentem em uma carruagem. Você vê que ele aparece na forma de dois, né? Ele fala com uma voz graciosa e logo declara que caiu indignamente, que ocupava o posto que pertencia a Micael. Tudo mentira. E outros anjos do Éden. Sua função é distribuir cargos elevados e causar o favor dos amigos e inimigos. Ele concede espíritos familiares excelentes, reina sobre 50 legiões. Só responde corretamente as perguntas se o magista lhe oferecer algum sacrifício ou similar. Então tem que fazer um sacrifício humano para eles, né? Mas então ele tentará ludibriá-lo, a menos que seja obrigado por alguma potência divina. Seu selo é este que deseja deve ser desgastado, como acima foi dito. Então, eles invocam anjos, invocam outros seres através dos selos para tentar forçar esses espíritos a fazer alguma coisa por eles, que é muito arriscado e que eles sempre se dão mal. Então, essa é a ideia, esses aqui são os selos deles, essas são as coisas que eles, talvez ninguém deixe eu revelar isso e vão apagar o vídeo ou fazer alguma coisa, mas não fiquem com medo. Esse é o hexagrama de Salomão, que foi dado a ele, que é o triângulo, e tem toda uma ideia, uma história, o disco de Salomão que ele tem, e isso daqui, realmente, segundo alguns historiadores, é só uma cópia bem fajuta, bem coisa, que o real livro, a chave menor, que isso aqui é a clavícula, não é assim. Ele tem outras coisas, mas que os copistas que falam deve estar nessas ordens. Esses são os disponíveis aí para as pessoas. Então aqui tem a cabala, tal, tem todas as coisas que eles usam para fazer o controle aí desses espíritos através dos anjos da cabala ou de Sabaoth, tá? Essa é uma conhecimento só para quem é agnóstico e saber contra quem você está lutando.